Estamos iniciando a segunda live de análise do capítulo 12 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A primeira parte da análise do capítulo 12 já está salva no vídeo lá no YouTube, é só entrar no meu canal Eu com Carolina. Ou se você é uma das apoiadoras do nosso Clube do Livro, você tem acesso a esse conteúdo em áudio, sem interrupções, sem propagandas, para ser fácil de você escutar enquanto faz alguma outra atividade. Lá no aplicativo do Apoia-se. Para se tornar uma apoiadora, o valor é bem simbólico, menos de R$10 por mês, você tem acesso aos conteúdos em áudio no aplicativo do Apoia-se, tanto das análises de cada um dos capítulos, a introdução do livro e também conteúdos extras de análise de temas que permeiam o livro de forma geral, que foram análises feitas no nosso encontro com as lobas. Tudo isso lá no aplicativo do Apoia-se, mas no YouTube e no Spotify tem conteúdo gratuito do audiobook e da análise dos capítulos do livro. Hoje nós vamos continuar analisando o capítulo 12 na segunda parte. A Flávia vai entrar aqui. Vamos ver se agora a gente consegue. Quem estiver aqui ao vivo pode mandar perguntas. Olá, Flávia! Olá, Carol! Conseguimos! Muito bem. Quem estiver aqui ao vivo participando, tiver dúvidas, perguntas, né? Se quiser fazer algum comentário, a gente vai deixar aqui os comentários ativos durante a nossa live ao vivo, para quem estiver ao vivo poder participar. Muito bem. Falamos sobre o conto do Urso da Meia-Lua, no nosso primeiro encontro sobre esse capítulo, né, Flávia? Com muitos simbolismos. Quero algumas coisas aí para a gente trazer sobre esse conto, certo? Certo, muito forte. É um conto muito denso, muito rico em detalhes. E que ela traz, né, alguns detalhes. Ela vai especificando depois no livro, e eu ainda não vou entrar porque acho que já está muito bem detalhado, né? Ela explicando sobre a montanha, sobre que simbolismo tem a montanha, sobre que simbolismo tem essa escalada de cada parte da montanha. Mas eu acho que tem muitos simbolismos e muitas coisas que vale a pena a gente ainda mergulhar um pouquinho mais. Eu considero essa história como se a gente estivesse vendo ela sobre camadas. Eu acho que na primeira live a gente fez uma primeira camada, a gente agora vai para uma segunda camada e depois a gente vai ter uma camada aí muito mais profunda, assim, detalhada, que é aquela para limpar as coisas já no detalhe, né? E ela traz sobre aí um tema, sobre uma emoção muito importante. E ela fala sobre demarcação de território, raiva e perdão, né? Eu gostaria de começar a live de hoje relembrando o que ela traz lá no primeiro parágrafo desse capítulo. Apesar da gente abordar um pouco mais para frente, mas é importante a gente trazer. Então, o que a Clarissa traz aqui para a gente? Sobre a orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, o intuitivo e o arrebatado. Quando nossa vida reflete a dela, agimos com coesão, persistimos ou aprendemos a persistir, se ainda não sabemos. A persistência é fundamental para qualquer coisa na vida. Persistência e disciplina. Tomamos as medidas necessárias para manifestarmos nossas ideias no mundo. Recuperamos o foco de atenção quando perdemos. Ouvimos nossos ritmos pessoais, ficamos mais próximos de amigos e parceiros que estejam em harmonia com os ritmos selváticos e integrais, né? Saber escolher quem está à nossa volta. Então, aqui, tudo isso, ela está falando um pouquinho sobre a jornada que a gente teve no livro até aqui. O que esses contos trouxeram para a gente. E optamos por nos relacionar, por relacionamentos que propiciam a nossa vida instintiva e criativa, estendendo nossa mão para beneficiar os outros. Estamos dispostas a ensinar parceiros receptivos tudo sobre os ritmos selvagens, se necessários. Olha só, ela está falando aqui sobre ensinar parceiros e não sobre ensinar para a gente. Ela está falando aqui sobre limites e sobre coisas que a gente precisa trabalhar dentro do ponto de vista relacional. Então, é um ponto do livro
aonde eu não estou mais trabalhando só o eu comigo mesmo, aonde eu vou pegar aquela lição que eu já sei de cor, né, ir lá para o topo da montanha, de fato botar ela em prática, aprender e falar para os meus parceiros, para quem está na minha volta, opa, pera lá, meu limite é esse aqui. E é sobre isso que fala a nossa raiva, essa nossa emoção primordial, tão importante e tão nobre, necessária, digna para a nossa existência. E é através justamente do aprisionamento, da condenação da raiva, que a gente se aprisiona e que a gente subjuga e que a gente entra em posições onde a gente não consegue preservar o nosso espaço, o nosso território, onde a gente não consegue defender aquilo que de fato é importante para a gente e às vezes nem a nossa vida. Quem está pacífico demais não consegue chorar por seu espaço. E as mulheres, elas foram durante milênios treinadas e subjugadas através do represamento da sua raiva. É a raiva que vai fazer com que a mulher seja julgada como triste e loucomá. É a raiva feminina que é tão condenada que faz com que ela não brigue pelo que é digno, pelo que é seu, pelo seu território, pelo que de fato é justo. E que faz com que ela aceite e acomode sobre situações de abusos, sobre situações de... E não se... É a raiva que faz a gente se revoltar contra o que está injusto, contra o que está errado, e virar o jogo, e virar a página, e ter energia para conseguir olhar as coisas como elas são, e como, de fato, a raiva é uma lição, não só para a gente, mas como para as pessoas que estão às nossas voltas. E a gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre esse sentimento tão nobre, sobre essa emoção primordial aí, tão forte, que é essencial para a nossa subsistência. Nossa, esse capítulo, né, esse conto traz tantos elementos para a gente perceber o que é a raiva, a importância da raiva. E eu acho que uma das coisas que você falou agora, eu não tinha relacionado ainda, o quanto que a raiva é o elemento da demarcação de território, da comunicação dos limites, né? Como se a gente até agora tivesse trabalhado em entender os meus limites, eu entender e me compreender, né? Agora aqui eu estou nesse lugar de autocompreensão, né? Como que eu demarco o meu território, como que eu comunico os meus limites. Porque o que vai talvez despertar essa minha raiva é o avanço desses meus limites. Só que se vocês não estão sendo comunicados, né? Se eu não delimitei os meus limites, a raiva vai vir e eu não vou conseguir entender ela, né? Entender que eu estou com raiva até mesmo. E como você disse, né? A gente não trabalhou isso durante a nossa vida como meninas, né? Como principalmente mulheres, não tivemos essa oportunidade de, na infância ou na juventude, trabalhar a nossa raiva, porque a nossa raiva foi aprisionada, né? Ela não foi vista como um sentimento válido, um sentimento feminino que deve ser expandido, né? A gente sempre tá tentando não colocar limites, ou aprendendo a ser doce, ou a não expressar, sabe? E quando ela, né? Quando a gente percebe que dá que faz, nossa, mas tá muito além dos meus limites. Aí agora que eu consegui, eu vou ser a boca, eu vou ser a bruxa, eu vou ser tudo aquilo que eu tentei não ser até esse momento, vai vir de uma vez e não vai ter como controlar. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito, muito curiosa, né? De não querer parecer chato ou ruim ou mal educado, e por isso não sinalizar o meu limite. Então, poxa, meu vizinho tá fazendo uma festa aqui do lado, tá fazendo um barulho danado, e eu não vou lá, né? Porque eu não vou ser chata do vizinho para falar lá sobre esse barulho da festa que ele tá fazendo, que vai azedar aqui a nossa relação, mas eu não tô conseguindo trabalhar com esse barulho. A festa não para, eu tô precisando aqui
me concentrar no texto e não estou conseguindo trabalhar, mas eu não vou lá para falar com ele, não. E caramba, eu acho que tem um pessoal que está entrando aqui no meu terreno, que da festa dele. Quando chega o limite que eu vou romper com isso para poder manifestar? É importante a gente entender, e aí ela vai falar mais para frente sobre o ponto em que a gente percebe a nossa raiva e como a gente trata ela e como a gente alimenta para que ela cresça. Porque se no primeiro momento que meu vizinho está me incomodando aqui, que eu for lá, poxa, amigo, será que você pode baixar o som? Eu estou trabalhando, estou fazendo um trabalho ali e tudo mais. E aí eu vou falar com ele nesse termo e a gente vai ter um encaminhamento que talvez seja um encaminhamento mais educado e tudo mais. A minha raiva é digna e eu manifestei ela no momento em que ela ainda está controlada. Mas se aquilo for me aumentando, e eu não vou falando nada, e nisso o vizinho vai avançando. E aí daqui a pouco, caramba, tem um monte de gente no meu quintal, aqui da festa do vizinho. Aí daqui a pouco, caramba, estão fazendo xixi embaixo da minha árvore, sabe? Vai aumentando. E aí quando eu vou lá, eu vou já chamando a polícia. E aí sim acabou tudo. E aí sim eu vou ter um problema dentro da minha relação com o meu vizinho, né? Ela traz a raiva como esse ensinamento, mas mais uma vez eu acho que vale lembrar que não é só a raiva, que são várias emoções que a gente tem como emoções negativas e com as quais a gente precisa aprender a lidar, aprender a honrar e aprender a valorizar e aprender com elas. Isso vai aparecer, né? Por que a gente vai estar falando da raiva? Porque a raiva é o limite que eu coloco para fora. A raiva é quando eu quero jogar isso para o outro. Eu poderia pegar isso e implodir para dentro e falar, puxa vida, caramba, eu tô aqui trabalhando e eu podia estar lá na festa, mas a festa não vai imaginar para mim, mas caramba, eu não vou lá. Eu sou pequena demais para e entrar num processo de tristeza e de jogar isso para dentro, num processo de implosão, ou jogando essa raiva para mim mesma, ou entrando numa tristeza e num definhamento em que eu não consiga sinalizar para fora esse meu mal-estar e eu vou alimentando ele dentro de mim, contra mim mesmo. Isso, né, existe uma diferença muito grande. Eu normalmente existe uma diferença muito grande entre a mágoa e o ressentimento. Existe uma diferença entre aquilo que eu guardo de dor para mim e aquilo que eu guardo de dor como raiva do outro, querendo trazer para uma ação para o outro. E o que esse ponto e o que a Clarice está trazendo para a gente aqui, que existe também várias linhas de reflexão. Aliás, tem um livro maravilhoso da Indira Gandhi, se eu não me engano, que é sobre a raiva e o perdão, falando sobre Gandhi, falando sobre a importância da raiva, né? A raiva, essa nobre virtude. Ela muitas vezes evita que a gente entre no adoecimento. Quando eu apago demais a minha raiva, quando eu apago demais a minha capacidade de delimitar os meus limites, de brigar pelo que é meu, eu vou perdendo a noção da minha identidade, a noção das minhas bordas. E eu vou perdendo um pouco a noção do que é meu e do que é do outro. E eu vou perdendo gosto pelas coisas também. Eu vou perdendo o gosto pelo que é meu, pelo que não é, pelo que... E existe um processo aí muito grande, muito forte, né? Não é só por isso que acontece, mas um dos processos mais fortes que a gente vê em mulheres que estão entrando em depressão, né, passa por introjetar essa raiva como algo que não é de valor, passa por você entender que você
não tem o direito de sentir raiva e por isso abafar essa raiva, destruir esses limites aos poucos, porque à medida que você não briga por eles, você não coloca eles, você não percebe se perder, e aí esse self, essa identidade, essa pessoa, ela acaba identitariamente se perdendo dentro de tudo que ela está vivendo, e aí ela já não sabe mais o que é bom para ela, o que não é, o que ela pode melhorar, o que ela pode transformar. Ela perde a gestão sobre a própria vida. Ela perde a gestão sobre suas próprias coisas. E entra em processos que podem levar a um quadro de depressão, por exemplo. Entre muitos outros, né? Pode levar também a situações de abuso, pode levar a N situações. Mas é importante a gente ter essa clareza. Eu ter o direito de sentir raiva e eu ter... Não quer dizer, isso também já falei lá na outra live, que eu tenho o direito de manifestar ela cegamente. Não quer dizer que eu tenho o direito de ser agressivo ou violento. A gente tem que prestar muita atenção sobre os conceitos. Uma coisa é uma emoção e raiva é uma emoção. A raiva não é uma ação. E é uma emoção que traz em si conhecimento. É uma emoção que, como todas e tantas outras, ela tem uma série de significados e de coisas que ela diz para a gente. Nós somos capazes de aprender, de nos ler através da percepção das nossas emoções. Quando é que você sabe que você está apaixonado por alguém? Quando a gente percebe uma emoção, né? Que seja essa alegria, uma felicidade, algo, né? Algo sobre aquilo te desperta esse sentimento, né? Então, talvez todos os sentimentos não, mas né? Talvez as emoções são despertadas por algo, né? Que acontece na nossa vida. Então, tem algum... A gente está feliz por um motivo, né? Algo te deixa alegre, algo triste, algo te deixa com raiva. Então, essas emoções, elas são sentidas. E a gente consegue identificar o que é. E a partir do que você está sentindo, você delimita aquilo que você gosta ou não. É a partir das suas emoções, que são, na verdade, nossos grandes termômetros internos, que, na verdade, são o nosso grande painel de bordo interno sobre aquilo que a gente gosta, o que a gente não gosta. Né? Tô falando, trazendo aí alguns elementos da gestão para a gente pensar um pouquinho sobre a gestão de si mesmo. Como é que você sabe que você está insatisfeita com determinada situação, que você não gosta de determinada situação? A partir das emoções que você está sentindo naquela situação. Né? Eu, por exemplo, eu adoro nadar. Quando eu vou para o mar, eu me sinto mais viva, eu me sinto... Tudo muda para mim. Né? Mas eu não gosto, particularmente, de esportes de luta. Eu, quando estou praticando, nem sempre aquilo ali me traz... Então, eu sei que pode ser que em algum momento da minha vida, né, aquilo tenha sido importante, que é legal, que é gostoso, que eu posso fazer ele como atividade terapêutica. Mas eu sei que, no geral, aquilo ali não está... Apenas como um exemplo, tá, gente? Aquilo não está me fazendo bem e por isso eu sei que eu não gosto. Então, são essas emoções que elas vão mostrar pra gente o que a gente tem de importante ou não. Se eu não me permito sentir uma emoção, se toda vez que esse alarme dentro de mim da raiva toca, eu apago o alarme como se o alarme fosse errado, eu perco a capacidade de gerenciar aquilo que o alarme está me alertando. No caso da raiva, ela vai me alertar sobre os meus limites. Ela vai me alertar sobre o que é certo ou não é meu, sobre o que eu vou brigar ou não por mim. Eu acho que a gente pode até, falando, até pensei, a gente sempre fala dessa coisa, né, de voltar para nossa para essa conexão com a mulher selvagem, com a nossa natureza. E pensa nos animais, né? Quem tem animais em casa, eles estão ali felizes, ao mesmo tempo que eles têm muitas emoções em um curto prazo de tempo, né?
O animal tá ali tranquilo, dormindo, e você pega num lugar do corpo dele que ele não gosta, ele te avisa, né? Te late, faz alguma coisa pra você. Isso não quer dizer que ele não gosta de você. Não quer, ele só está comunicando que aquilo é algo que ele não gostou. Ele entendeu que ele transmite raiva, né? E ele expressou a raiva dele. A gente, muitas vezes, quando alguém faz um movimento, pega o mesmo exemplo. Quando às vezes você vai cumprimentar alguém desconhecido e a pessoa faz um movimento que você não gosta, ou te dá um abraço, ou pega na parte do seu corpo, ou fala algo que incomoda, e a gente, ao invés de fazer igual o animal selvagem, né? Não é isso. Não gostei. Não, ok? Não quer dizer que eu gosto da pessoa, né? Eu só não gostei daquela atitude. A gente faz o quê? E aí fica com aquele desconforto. Nossa, aquela pessoa falou tal coisa. Ai, foi tão ruim, sabe? Me chamou daquele nome que eu não gostei. Ou ai, pegou no meu braço do jeito que eu não falou algo, fez algo. E a gente não colocou, não delimitou aquele limite, né? Não expressou aquela raiva, conteve. E talvez a gente vai conseguir pensar sobre ela depois, desabafar com alguém, pensar sozinha, né? Não gostei do que a pessoa fez. Só que a gente não colocou o limite. A gente vai passar por essa situação de novo, de novo. E até a hora que eu fizer alguma coisa, que eu vou explodir aquela pessoa. Falar que toda vez você faz isso eu não gosto, mas. E aí eu vou ser uma louca mesmo, né? Porque a pessoa não vai ter ideia que ela fez várias vezes, eu nunca gostei. Porque eu aprendi que eu vou sorrir, ser passiva, com uma piada sem graça, com uma piada ofensiva, com um gesto ofensivo. Com a piada machista, com a piada misógina, com aquela deixa racista, com aquela coisa homofóbica, que aí você faz vista grossa, mas a gente não percebe também, aí tem um outro passo, né, que diferente dos animais, a gente não tem uma única maneira de reagir. O gato, ele vai fazer bafinho para você, né? Vai fazer... E é o jeito que ele sabe demonstrar a insatisfação e a raiva dele por alguma coisa, mas ele só tem essa forma. A gente tem um leque enorme. Eu posso falar para você, Carolina, olha, aqui não. Eu prefiro fazer diferente, porque dessa forma eu estou me sentindo invadida. E dessa forma estabelecer uma relação de respeito com você. Eu posso falar, Carolina, não. Eu posso falar, Carolina, não. Eu posso falar, Carol, poxa, Carol, vamos fazer diferente, né? Assim, pô, Carol, você não acha que se a gente for por aqui vai ser um. Eu tenho diversas maneiras de demonstrar a minha raiva ou os meus limites para você. E cabe a minha sabedoria identificar qual deles acontece. E aí tem um processo muito bacana que ela fala, né? Que a gente está o tempo todo falando desse limite dessa raiva, tanto com o outro, quanto desse limite dessa raiva com a gente mesmo. E a raiva que eu alimento, que eu vou nutrir dentro de mim, né? Pô, eu vivi uma situação, Carol, super difícil, de uma situação abusiva, de uma relação que foi me minando aos poucos e que foi me dando uma raiva, que foi me alimentando aos poucos e tal, 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 tal. E, cara, hoje eu já não consigo pensar nisso sem ficar desesperada de raiva. Eu passo a noite fritando na cama com raiva do que aconteceu. Eu comecei a alimentar essa raiva dentro de mim de uma forma descontrolada. E é muito legal que ela traz pra gente uma espécie de passo a passo de como lidar com isso, de como não alimentar isso de uma forma descontrolada dentro de mim. Porque existem situações em que eu vou poder falar, Carol, ó, não, aqui tá o limite, tal. Mas existem situações que não. Existem situações em que nem sempre eu vou conseguir negociar, expor isso com outro, que eu vou ter que lidar com isso para mim mesma, sozinha. E aí, como é que eu alimento isso? Como é que eu faço isso? Muitas vezes essa raiva, ela pode ser, para mim, o insumo, a substância, o combustível que eu preciso para sair, por exemplo, nesse caso, desse exemplo que eu dei agora, da relação abusiva.
Então, tipo, cara, eu acho que não vale a pena entrar no confronto aqui. Não vou, sei lá, brigar com um narcisista que seja. Eu vou picar minha mula, vou cair fora. Vou buscar um outro espaço para mim, eu vou buscar uma outra forma de me relacionar, eu vou construir algo novo. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento e como eu vou gerenciar esse sentimento, ele passa pelo passo de que primeiro eu preciso autorizar esse sentimento, sentir, entender, aceitar, acolher, aprender com ele. Tanto essa emoção quanto todas as outras que aparecem pra gente. Não adianta você querer brigar contra a sua emoção. É o mesmo que você brigar contra o vento. Você precisa aprender a entender as suas emoções e criar espaços para que ela flua e conseguir administrar o manejo das emoções, né? Para poder cultivar algumas emoções que você pode buscar, que você pode trabalhar, mas a gente nunca tem total gestão sobre elas, né? E como eu vou alimentar essas minhas emoções e como é que eu vou trabalhar com isso, aprender a manejar isso? Ela traz uma dica que é fundamental, né, para tudo, que eu acho que é a grande lição de vida desse capítulo. Eu até anotei aqui que ela está aqui falando que a cura resiste na busca e na prática, e não numa única ideia. A cura, ela não está aqui nas coisas que eu vou falar para você, e nem na ideia que eu estou trazendo aqui. E não adianta o quanto eu traga da ideia da raiva. Ela vai estar no momento em que eu vou me permitir sentir isso, praticar isso, trabalhar e manejar durante a minha vida. E para isso é preciso ter o envolvimento. E aí ela vai trazer muito bem isso, que é preciso se envolver com o processo. Não adianta eu querer explicar para você ou para qualquer pessoa que, por exemplo, o que é o amor de mãe. Não adianta eu querer dizer aqui o que é ser mãe, ou não, porque é ser mãe, padecer no Pará, e trazer um monte de frases prontas e tudo mais. Enquanto você não vivencia aquele processo e sente aquilo dentro de você, você ainda não tem noção real sobre o que é aquilo, você não aprende de verdade. E a partir daí você vai tendo envolvimento de verdade, né? O que seria um tapete de yoga qualquer? E o que é o seu tapete de yoga? Tem diferença? Com certeza, eu acho que é como, não sei, né? Qualquer coisa que a gente faz, né? Vamos pensar em um desenho, uma, uma comida, né? Quando a gente compra uma comida pronta, tem um sabor diferente, tem uma experiência diferente, né? Se comprar uma comida, pediu, comeu. Quando você cozinha comida, mesma comida, comprar uma e eu vou fazer uma pizza, tem uma outra percepção do que é uma pizza. Sua ideia de pizza muda quando você faz. Envolveu no processo, foi entender o porquê que a massa, qual que é o fermento, como a quantidade, isso, aquilo. Então, dá diferença de entendimento sobre aquilo é um momento diferente da gente ter a ideia. Pizza é pontos. Ah, eu fiz agora a minha experiência de fazer uma pizza. Eu consigo falar que pizza é pontos, é outra coisa. Eu preciso estar, de alguma forma, trabalhando e me relacionando com aquilo para que aquilo crie um valor, para que aquilo crie. E o me relacionar com isso tem também um outro elemento muito importante que ela fala, que a gente também abordou na última live, mas de uma forma muito rápida, que é o lidar com a realidade dos fatos do que está aí. E que aí aqui a gente vai falar sobre tirar os véus da verdade do budismo, né? A gente tende a se relacionar com as coisas dentro de um campo
de fantasias. Então, eu vou trazer, por exemplo, eu entrei num relacionamento, eu tenho toda uma idealização romântica que eu passei anos criando dentro da minha cabeça sobre aquele relacionamento, sobre como ele deve se desdobrar. E aí eu conheço uma pessoa que se encaixa nas projeções que eu fiz e vou criar uma expectativa de que aquela relação corra a partir disso. Muitas vezes a gente está lidando com a relação muito mais em cima dessas nossas projeções do que com o que de fato e de concreto aquela pessoa ali está mostrando para a gente, do que de fato de concreto está acontecendo ali. E isso não acontece só em relações amorosas. Esses véus das ilusões, eles acontecem de diversas formas. Ora, nossa, então eu fiz um curso maravilhoso de psicologia, então eu estudei pra caramba, eu fui a melhor aluna, eu me dediquei, então é certo que o meu consultório vai estar sempre cheio. E aí ela veio uma excelente psicóloga, o que eu sei, saber tudo o que eu vou fazer daqui para frente, né? Ela fala um pouquinho pra gente também sobre isso, né? Sobre como a gente pega, às vezes, uma frase, né? Em tempos de fake news é muito bom poder retomar isso, porque isso é uma coisa que a gente está vendo tão disseminada, mas de uma forma tão disseminada no mundo, né? Que você pega, às vezes, uma frase que é verdade, você parte de uma premissa verdadeira e tira conclusões que não são verdadeiras. Né? E aí ela traz os exemplos da raiva. Nossa, eu aprendi minha raiva com meu pai, com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, com o meu cachorro, com a minha professora. E agora eu vou ser sempre assim, síndrome de Gabriela? Não, não, isso não é verdade. Né? Não é assim. Então, da mesma forma que se aconteceu alguma coisa que a gente tenha fatos da nossa emoção e a gente aprendeu a trabalhar essa emoção de determinada forma e eu passei a minha vida fazendo daquela maneira, isso não quer dizer que eu vou passar para sempre o resto da vida só fazendo, a menos que eu escolha isso. Se eu escolher ficar sempre aqui, não mudar, não evoluir, tudo bem, é uma escolha minha, mas que ela seja feita de forma consciente. E fora isso, né, é preciso aprender, evoluir para crescer, e aí ela vai falar sobre a iluminação budista como exemplo, né? A gente aqui, mais uma vez, não está falando sobre religião, mas a gente está falando sobre filosofias e como diferentes linhas de religiosidade trabalham essa filosofia para que a gente busque o nosso aperfeiçoamento pessoal, né? E ela vai falar sobre a iluminação no budismo, que ela é feita a partir do momento em que a gente tira todos os véus de ilusão, de maia. Então, eu me conectei com a verdade. Então, a iluminação não é você tirar os seus pés do chão e você entrar numa gruta e ir lá meditar até subir. Não, a iluminação é você lidar com o que está acontecendo aqui na sua frente. É você sair no calor escaldante, ver o pedinte pedindo dinheiro, ver a pessoa que está assaltando lá, ver o policial derretendo em cima daquela farda, expondo a vida dele e ameaçando a vida de outros também porque não foi treinado. É você lidar com essa realidade do dia a dia, com tudo isso, e você conseguir se manter são diante disso tudo, com consciência. O exemplo, assim, né, quando ela traz, eu não vou lembrar certinho o exemplo, era como assim, que quando a gente não tem o conhecimento, a árvore é só a árvore. Quando a gente está tendo no processo de adquirir o conhecimento, a árvore se torna uma grande mestra. E quando você está no processo da iluminação, a árvore volta a ser árvore. Então, não é ainda nessa visão, né, da fantasia, do conceito. Agora eu entendi o que a árvore está me ensinando, e a árvore me ensina outra coisa, eu me conecto com isso. Quando a árvore volta a ser árvore, eu pego esse conhecimento e coloco em prática, e a árvore volta a ser árvore, esse é o processo de iluminação. É ali que a gente está trabalhando de verdade aquilo que a gente entendeu. Né? Então, entendi. O primeiro é reconhecer a raiva, reconhecer as emoções. E não é reconhecer que elas são curadas.
reconhecendo os traumas que eles são sanados, reconhecendo, né, na história, ela passou por toda a jornada no oeste, pegando o pelo da lua do pescoço do urso, que a cura do marido dela vai vir. Agora que eu tenho todo esse conhecimento, coloco em prática. Queima o pelo e vai fazer. Exato, exato. Bota a lição para aprender mesmo, bota na vida, bota no jogo. E como é que você faz isso na vida, no jogo? É lidando com a realidade, é lidando com o que está exposto de fato, com o que está realmente acontecendo, né? Então, assim, existem inúmeras situações, assim, tipo, por exemplo, aquela pessoa que, nossa, eu acho acho que aquele pessoal não gosta de mim. Não gosta, porque eu não vou nem chegar lá, Carol, porque aquela galera não gosta de mim, acho que vai ser, sabe, vai ser chato, vai ser ruim para mim, acho que vai criar mal-estar, vai criar desconforto. E aí eu já começo a olhar as pessoas assim meio torto, meio distante, procurar não falar muito. E aí, obviamente, isso vai ter um reflexo no comportamento daquelas pessoas. E que muitas vezes pode refletir a minha projeção. Pode ser que aquelas pessoas gostem de mim, pode ser que elas não gostem de mim, eu não sei. Às vezes, nem perguntando eu tenha como saber. Mas o que existe de fato concreto para isso? Ah, naquele dia a Mariazinha me olhou de forma envesada. Como é que eu vou saber se naquele dia a Mariazinha não estava de mau humor, não estava na TPM, não estava no. Sei lá, não estava. Passando por alguma situação difícil. O momento dela matou um mosquito aqui, ficou com raiva do mosquito, aí olhou assim. Entendeu? Tipo, eu preciso dar chance para lidar com o material concreto. A minha emoção, né, e aqui nisso, eu acho que é um ponto muito importante da gente abordar, é que muitas vezes a gente tem a nossa raiva, tem essas nossas emoções negativas tão suprimidas que a gente não aprende a lidar com ela, e quando a gente dá voz para ela, a gente cria outras proporções. A gente cria espaço para que elas fantasiem, né? Então, tipo, tô com raiva lá da Mariazinha, então, você viu que chato isso, não sei o quê. Aposto que ela tá traindo o João. Que viagem! Por que você tirou essa conclusão, sabe? Tipo, da onde veio isso? Né? Assim, eu já tô projetando algo a partir da minha emoção. E isso não vai me ajudar em nada em lidar com o mundo real. Nem com os meus processos, nem com os processos externos. Então, é preciso tirar o véu da fantasia. E é preciso se permitir isso. Mas, muitas vezes, durante esse processo de tirar o véu da fantasia, a gente sente raiva também. Então, eu estou aqui lá naquele meu exemplo da relação com uma pessoa que eu projetei do meu romance, né, totalmente idealizado, e aí eu tô aqui com a relação com essa pessoa e eu quero que essa pessoa, sei lá, seja um príncipe encantado que apareça aqui em casa para me buscar, para me levar para ir à praia todo dia às 8 da manhã. E não apareceu hoje, caramba! Que sabe, pô, e eu estou perdendo a chance de lidar com aquela pessoa. E aí, quando eu percebo, quando eu me dou conta de que aquela pessoa não é assim, de que aquela pessoa quer se relacionar comigo, de talvez ela nem goste de praia para ir comigo, muitas vezes eu sinto raiva. E eu não sei direcionar isso diretamente. Como a raiva é algo que eu não me acostumei a sentir, como é algo que eu não estou acostumada a lidar, que eu estou sendo ensinada a reprimir, eu deixo que essa raiva me domine e que ela talvez inviabilize toda uma relação com uma pessoa que pode ser muito legal e que simplesmente não era aquilo que eu imaginei, mas que pode ter inúmeras coisas bacanas naquela pessoa, que com certeza também fizeram estar naquela relação e que faz com que aquilo seja certo. E eu posso ter uma amiga que vá comigo às 8 da manhã, todo dia, pegar onda, sabe, numa boa. E tudo bem. Mas para eu conseguir ter uma decisão racional sobre isso, ter uma decisão inteligente sobre isso,
que viabilizem meus relacionamentos, tanto externos, tanto com outras pessoas, como meu relacionamento comigo mesma, eu preciso me permitir sentir. Flávia, assim, fala que ela faz sentido ou não. Quando nós não nos permitimos sentir, identificar emoções ou trabalhar essas emoções, elas podem tornar as experiências se tornam traumas? Sim, na verdade, o trauma é exatamente isso. E aí a gente... Ótima pergunta, que é um gancho de uma coisa bem importante para a gente trazer agora mesmo. Quando ela está falando lá sobre traumas e sobre as relações que a gente tem com os traumas, o que são traumas? Traumas são coisas que a gente vivenciou e que a gente não soube elaborar, que a gente não soube lidar. Eu posso vivenciar situações muito difíceis e elas não necessariamente consolidarem traumas. E eu posso, às vezes, vivenciar situações que podem parecer simples e elas serem extremamente traumatizantes. Porque o trauma não é sobre o que você viveu, mas é sobre como você elaborou e como você lidou com aquilo que você vivenciou, que você presenciou. Então, é muito comum que eu crie processos e mecanismos para responder a situações traumáticas. Por exemplo, passei por um assalto super difícil. O cara estava com o vidro da janela aberto e o cara meteu a mão e pegou meu celular. Então, a partir de hoje, eu não ando mais com o vidro de janela aberto, nunca mais. Meus vidros de janelas vão estar sempre fechados. E eu tô no calor do caramba, meu ar-condicionado pifou, mas eu não abro a janela nem com o carro em movimento, porque aquilo me traumatizou de um jeito que eu não quero mais. O que eu tô obedecendo não é uma racionalização sobre o que está acontecendo ali de verdade. E aí eu volto para o lidar também com a verdade, né? Com o fato do que está ali. O que eu estou fazendo é responder de uma forma automática e inconsciente, criando uma armadura que eu criei para lidar com uma situação que eu não soube gerenciar emotivamente em determinado momento. Eu estou lidando aqui com um exemplo de uma coisa muito simples sobre os vidros de uma janela, mas a gente faz isso o tempo todo com relação a relacionamentos, né? Tipo, nossa, eu trouxe uma amiga aqui em casa que foi totalmente desrespeitosa, que ela, sabe, comia as coisas, deixava tudo sujo, que ela quebrou várias taças, que, sabe, bagunçou as coisas. Então eu não vou chamar nunca mais ninguém para vir na minha casa. Quantas vezes e quantas coisas a gente faz isso? Isso é um processo natural, isso é um processo de proteção da nossa psique, que a gente faz com inúmeras coisas, né? A mente ela é muito inteligente, ela procura otimizar tudo, inclusive otimizar respostas, padronizar respostas. E que bom que a gente faz isso. Que bom, é essa padronização de respostas que muitas vezes protege a nossa vida. É a padronização de respostas que faz com que o gato, como uma espécie, por exemplo, que é presa e predador, ela procure se proteger sempre em lugares intocados para que ela não seja atacada e proteja a vida de milhões de gatos. Mas a gente precisa ter discernimento se a gente quer tomar cada vez mais consciência de si e gestão, autossuficiência da nossa independência, é tomar mais conhecimento para que essas reações elas não aprisionem a gente. Então, por exemplo, existem pessoas que têm reações extremamente raivosas o tempo todo. Assim, eu lembro de tinha uma pessoa que eu trabalhei durante muitos anos, que eu trabalhei muito tempo no meio corporativo, e eu lembro que tinha um monte de gente que tinha medo. Era uma consultora inteligentíssima, que sabia tudo sobre determinado assunto, e as pessoas tinham medo de perguntar as coisas para ela. Medo, gente, mas como assim? Uma pessoa que está aqui como referência nesse assunto e você está fazendo um trabalho sobre isso, a pessoa trabalha do teu lado, você pode estar fazendo errado, por que você não perguntou? Não, perguntar para ela não, porque toda vez que a gente pergunta, a gente leva um fora, não sei o que e tal.
E aquela pessoa, ela criou uma armadura para ela de responder as coisas sempre de uma forma muito raivosa. Sempre de uma forma... Automatizou isso. E ela não sabe lidar de uma forma diferente com isso. Isso foi uma armadura que ela fez, né? E uma coisa que a Clarice traz no livro, que mudou muito minha percepção sobre até o uso de exemplo. Ela fala, imagine a infância, você quebrou um braço e ele não foi mobilizado corretamente. E aí você passou a vida com o braço que nunca foi adequadamente curado, né? E aí na vida adulta você fala, nossa, meu braço não tá bom, né? Vou tentar. Vai doer muito, é muito mais difícil trabalhar uma ferida que se lá quando você tinha aquela idade na infância, se tivesse consertar, é menor, né? Você não deixaria de viver a experiência que fez, né? Você não deixaria de viver a experiência de quebrar o braço. Mas você arrumado lá, tem um sofrimento menor do que na vida adulta, a gente tentar consertar o braço que tá torto, né? Que seja. E aí, assim são com nossos traumas. Acho que lá no momento da vida, a gente dá um jeitinho neles e passa a vida inteira. Até uma hora que a gente vê que aquilo não tá bem, não tá bom, não tá fazendo o que tem que fazer, não tô conseguindo trabalhar com aquilo. E aí eu vou tentar consertar aquilo que... Aí eu vou ter que conectar com trabalhar os traumas. Quanto antes a gente consegue identificar essas emoções, trabalhar elas, menores são as dores que a gente vai ter para trabalhar com a, né? Vai ser esse peso que a gente vai carregar, que depois realmente vai ser muito mais difícil. Mas é possível. Não fala, é porque eu sou tal coisa, eu sou assim. Não, porque na minha infância eu machuquei o braço e meu irmão colocou direito, por causa disso meu braço é assim para sempre. E alguém que dá fisioterapia, e você vai ajeitando, você consegue ter movimento desse braço de novo? Não, não consigo. Eu quebrei ele quando tinha 3 anos de idade, não, já era isso. Meu braço é... E você não se permite conhecer sobre você, sobre suas possibilidades, né? Trabalhar algo em você que pode deixar a sua vida melhor, que pode fazer você sinta melhor com você mesmo. Carol, isso acontece de tantas formas, em tantas maneiras. Quantas mulheres a gente não já conheceu que vivem em situações tristes e que você vê claramente que a pessoa está insatisfeita com o que ela está vivendo, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma condição familiar, seja um lugar de moradia, e que ela... isso como é que é assim mesmo? Não vou mudar isso, né? Então, por que adianta? E normaliza. E não busca uma situação... E o que vai fazer a gente mudar e buscar essa situação é a gente se permitir também ter raiva daquilo que não está sendo legal pra gente, né? E, enfim, é o saber administrar essas emoções e saber entender e se sentir merecedor. E aí tem um ponto muito importante, às vezes que a Clarice traz, né? Que às vezes a gente não dá ouvido para nossa raiva e isso vira o trauma dentro da gente. Porque aquilo fica ali atordoando, né? Como eu falei, eu usei o exemplo lá do vizinho, mas que acontece de diversas formas, de diversas maneiras, né? Num relacionamento que eu tô que, poxa, a pessoa não me ajuda com as tarefas dentro de casa e eu tô cada vez mais sobrecarregada. E aí eu tava vendo agora há pouco, por acaso aqui, antes de começar, um vídeo de um mutirão de divórcios que aconteceu em Goiás, que a mulher falava, olha, ele virou para mim meia-noite, ele percebeu que eu não tinha lavado o uniforme dele de trabalho. E aí ele me mandou lavar o uniforme dele de trabalho meia-noite. Acabou a relação ali. Como é que o cara meia-noite me manda lavar o uniforme de trabalho dele?
querer para isso, e o cara é indignado, mas caramba, se ela não serve nem para lavar, ele queria uma doméstica e, enfim, confundiu ali com a relação de marital, né? E se ela não tem aquela raiva, né, e não coloca para fora aquilo ali em forma de limite, provavelmente ela ia passar muitas noites e toda uma vida se dedicando ao uniforme daquele sujeito e o que ela construiria para ela, né? E que tempo ela teria para fazer coisas para ela. E até esse exemplo, né? Talvez ela fez isso durante muitas noites. Lavou o uniforme, nunca acolheu esse sentimento que, nossa, mas eu vou ter que ir lá lavar esse uniforme agora, o uniforme não é meu, é ele que trabalha. E ela fez, nunca comunicou o limite, nunca pôs. Quando ela finalmente entendeu a raiva dela e ela acolheu o sentimento e ela comunicou o limite, foi o basta. Né? Foi a gota d'água, né? Não foi o uniforme que fez o divórcio, mas foi todas as outras vezes que a raiva dela não foi acolhida, o limite não foi colocado. Quando foi final, né? E que bom que ela colocou isso para fora e colocou um fim naquela relação. Porque se ela não coloca isso para fora, com um fim naquela relação, que talvez pudesse ser remediado de outra forma, se ela tivesse colocado esse limite antes, se ela tivesse negociado isso antes, se ela tivesse apontado isso antes. Mas que bom que ela fez isso, porque imagina como isso ficaria dentro dela se ela ficasse entubando isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, por uma vida, uma década dedicada ao uniforme alheio. E você está com um cidadão funcional, adulto ali, que é capaz de trabalhar, mas que não é capaz de lidar com a própria roupa, né? Até o quanto, acho que até isso, quando finalmente você entende que aquela situação passou o seu limite, que não é aquilo que você quer, que aquilo ali te dá raiva, né? Se está naquela situação, uma situação de raiva, aí você fala, nossa, quantas noites eu passei que foram perdidas da minha vida fazendo algo que eu não consegui comunicar que era. Você começa a perceber que você nunca se sentiu bem fazendo aquilo. Você nunca fez aquilo que você achou que era bom para você. Você fez com raiva. E aí fazer algo, entendendo que se passar o seu limite uma vez, outra vez, outra vez, é como se você vai quebrando um braço do braço, toda uma hora se mover. Fala, agora acabou. Não tem mais como passar nada. Foram tantos pequenas dores e pequenas traumazinhos que eu fui suportando e não fui falando, suportando e fui suportando. Agora que eu entendi, não quero mais passar nenhuma noite lavando uniforme. Acabou. Mas e é isso. Ou se ela tivesse comunicado lá no começo, ela não teria perdido todas aquelas noites lavando o uniforme, né? Porque na primeira vez que tivesse acontecido, ela teria ficado falado, não vou lavar. Essa é uma condição para você, então não vamos se casar, né? Teria sido algo. E assim, não existe nada de errado em você lavar o uniforme do teu marido. A questão não é essa. A questão é quando existe quando você pega uma responsabilidade e a forma como isso aparece, né? É sobre esses limites que a gente está falando. E você pode ter acordos. Não, tudo bem, olha, meu acordo é aqui, ó, Carol, a gente mora juntas, e aí, para mim, não custa nada lavar tuas roupas, porque eu vou botar as minhas aqui junto na máquina, e daí eu boto as suas também, tá? Pô, em contrapartida, você lava a louça. Vamos combinar assim? Identificação. Se eu faço aquilo me traz algo, né? E eu aceito, não foi educada assim. Tudo bem. Tá bom, deixa quieto. Nem vou me estressar, vou falar, nem vou. E vai ignorando o sentimento, vai ignorando. Olha quanto tempo a gente está passando, porque aquilo vai passar de novo, de novo, de novo. Ignorar não é a melhor solução. Não vai fazer com que você se sinta melhor. Só vai fazer com que você acumule aquele conforto por mais tempo. E o que pode virar esse acúmulo de desconforto dentro de você com o tempo? Como isso pode estourar? Isso pode estourar
ou numa depressão apática, como a gente falou no início da live, né? Do tipo, caramba, não, a minha vida é lavar o uniforme mesmo e tal. Mas e aí, o que você faz para você? Né? O que você... Assim, nesse caso especificamente, era uma pessoa que falava que tinha uma vida muito sobrecarregada de atividades domésticas, porque cuidava do marido, dos filhos e tal, e não era reconhecida, e era só cobrada por essas atividades domésticas, né? E aí, nesse caso, ela poderia entrar dentro de um esvaziamento de identidade dela, de ela estar ali só para servir ao outro, aos propósitos do outro, o que o outro precisa, o que o marido precisa, tudo mais. E entrar dentro de um processo depressivo, ou entrar dentro de um processo de rancor, de raiva, incubada que vai alimentando ali, que vai crescendo com o tempo. Seja uma raiva contra o outro, seja uma raiva contra si, seja uma ausência de raiva. Todos eles, dependendo de como eu direcionar, podem desencadear em coisas que não são autênticas. Agora, se eu estou sentindo raiva de alguma coisa, opa, essa raiva me sinalizou alguma coisa. Se eu estou, sei lá, se eu estou sentindo raiva porque alguém tá se relacionando com alguém ali, será que eu tenho interesse sobre uma dessas duas pessoas? Será que por isso que isso está me dando raiva? Esse sentimento, ele vai ser sempre um sinal. E aí eu preciso parar e analisar dentro de mim o que isso quer dizer. Porque a resposta de verdade, ela vai estar sempre só dentro de você. Temos muito mais para avançar, temos muito mais para continuar. O capítulo é rico, é vasto, mas a gente vai para a nossa próxima live. Eu quero muito saber se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem trocar mais alguma coisa, estou disponível lá no nosso grupo de partilhas agora, durante um tempinho, para a gente trocar um pouco mais, tá bom? Muito bom. Então, quem estiver ver essa live depois também, escutando esse áudio lá no aplicativo do Apoia-se, entra no nosso grupo de partilha, fala, escutei ali, falaram sobre a raiva, sobre o capítulo 12, traz ali as suas questões, ou sua percepção, né, sobre isso, ou o seu caos, mas traz para a gente poder simplificar, né, como que a gente está colocando em prática os ensinamentos que estamos aprendendo com a leitura desse livro. Isso, eu quero muito ouvir também os processos de vocês, assim, isso enriquece muito a discussão. Tá bom? Com certeza. Tudo bem, nos vemos em breve para dar continuidade no capítulo 12. Mais uma vez, obrigada, Flávia. Beijo grande para todos. Grande, tchau, tchau.